irmãos? Amém. Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Vamos começar. Oremos a Deus. Querido Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de estar no Senhor em casa e podemos aprender da tua palavra, Senhor. Dá sabedoria, graça, unção, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos em tudo, Senhor, e que cada um possa, Senhor, receber de ti, do teu Espírito Santo, Senhor, o conhecimento e sabedoria, Senhor. Eu te peço nesta hora e desde já agradeço a ti, em teu nome para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Podemos assentar? Então vamos lá. Como nós falamos na aula passada, só uma papetinha na primeira. Liga lá, senhor. Liguei. Então, o Édipo de Milão foi justamente dentro de Roma, quando Roma ainda estava, vamos dizer assim, no seu auge, mas já caindo um pouco no seu declínio. O Édipo de Milão foi justamente para poder fazer com que a igreja, já que estava difícil, você vencer o cristianismo, combater o cristianismo, e estava dando um gasto tremendo a Roma, tanto do Oriente como do Ocidente, resolvem assinar o Édipo de Milão, justamente para quê? Para acabar com essa guerra, porque eles não estavam tendo condições de combater. O cristianismo estava crescendo, e lembrando que esse cristianismo, podemos dizer que era um cristianismo que já tinha se dado início desde os apóstolos, né? Você já tinha em mãos os manuscritos, principalmente do Novo Testamento, tá? Quando já no ano 313, alguns manuscritos já estavam sendo rodados dentro das igrejas, tanto do apóstolo Paulo, de Pedro, de Tiago, de João. Além disso, ainda existia algumas heresias que corriam por dentro das igrejas também. Não é à toa que quando o apóstolo João ele escreve o seu livro, o Evangelho de João, justamente para poder combater as heresias que estavam dizendo que Jesus era apenas um homem ou um profeta. E ele vem para mostrar que Jesus realmente era Deus. Então, mesmo a igreja passando por perseguições, ela ainda estava, vamos dizer assim, dando seu início dentro das questões doutrinárias, mas as doutrinas básicas já estavam funcionando, que era batismo nas águas, a Santa Ceia, a questão de você saber que um dia Cristo voltará. Então essas doutrinas estavam sendo já seguimento em quase todas as igrejas. Bem, quando dá o Édipo de Milão, a igreja agora respira um pouco mais folgada. Por quê? Porque agora não vai sofrer perseguição. O problema maior é que Roma ela está em declínio. Por quê? Quando os imperadores assumiram o poder, dividindo já a Constantinopla e Roma, as duas divisões, do Ocidente e do Oriente, o declínio começa justamente por questões financeiras, econômicas, justamente questões dos escravos. Já não se consegue mais pagar as dívidas que já está tendo, para manter o privilégio do império. A situação começa a apertar, fora as guerras que já estavam acontecendo. E a igreja agora, como dá uma sossegada, ela consegue se fortalecer. Você começa a ter uma certa união das igrejas, principalmente as igrejas que estavam separadas, elas começam a se unir, justamente com o mesmo propósito de quê? Da pregação do Evangelho. Com o declínio de Roma, começa a vinda dos bárbaros, né? Como eu falei para vocês, os bárbaros começam a avançar para dentro de Roma e já começa a guerra contra os romanos. Só que os romanos já não têm mais condições de lutar, financeiramente está sem armamento, está difícil, e os bárbaros eles tinham vamos dizer assim, um armamento melhor que dos romanos. O aço deles era bem mais resistente que o de Roma. E ainda mais eles utilizavam o cavalo para a guerra. Com o impacto dos bárbaros dentro desse Império Romano, o Império Romano começa a se arrebentar, já não começa mais a se suportar. A vantagem para a igreja é que os bárbaros eles tinham um pensamento já politeísta, e eles eram muito místicos. Então assim, para o Império eles destruíam tudo quanto era documento, tudo que era existente de Roma eles acabavam destruindo. Mas nas igrejas
eles mantinham. Por quê? Justamente por serem místicos, eles acreditavam que ofender um Deus era complicado. Então eles mantiveram a igreja. E os cristãos que não partiam para a batalha eram poupados dentro da questão dos povos bárbaros. Isso foi uma vantagem para a igreja. Por quê? Ela já tinha passado pela tormenta dos romanos, não é? Agora com os bárbaros ela tem um certo alívio. Isso também, lógico, não estou falando de um modo geral, porque mesmo assim alguns bárbaros chegaram a invadir algumas igrejas, destruíram elas, dependendo muito, principalmente Átila, né, que foi um dos hunos, que também invadiram, e ele agia com muita violência. Após a morte dele, os hunos se dispersam. Então, assim, a violência também foi com a igreja, mas menor. Então a igreja ela conseguiu respirar mesmo no tempo dos bárbaros. Só que os bárbaros eles não tinham o mesmo pensamento que os romanos. Por quê? Eles eram, vamos dizer assim, não tinham leitura, não tinham escrita, as histórias eram apenas faladas, você não tinha assim uma certa cultura, não falo questão de cultura de escrita, de pensamento, de uma coisa mais voltada ao estudo. Os bárbaros não tinham. Eles eram frutos e, como diz alguns, rude e acabou. Eles eram desta forma, né? Eles não se preocupavam na questão do estudo. Só que quando chegam em Roma, eles invadem Roma, Roma está organizada. Roma ela tem a democracia, ela tem a república, não é? Não digo democracia, porque eles já tinham um império, mas havia a república, você já tem um senado, você já tem uma organização. E eles perceberam que essa organização seria bom para eles, porque como ele já vem de um patriarcal, um sistema patriarcal, que é o que? O chefe mais velho que domina, que comanda todas as coisas, os bárbaros então resolvem manter o sistema patriarcal, só que tendo algumas coisas romanas, como a questão de você ter pessoas dentro do palácio trabalhando, a cobrança de impostos, a organização, a parte econômica. Então eles começam a agregar, e para isso era necessário o quê? Aprender a língua, principalmente o latim, porque tudo estava escrito em latim. E com essa mistura surgem as nossas línguas, como português, espanhol, francês, alemão, inglês, e tudo mais começa a surgir justamente dessa junção de línguas. A partir daí, os bárbaros então começam a assumir questão de territórios. Um grupo assume um território, outro grupo assume outro território, e como o sistema patriarcal eles vão colocar aquele que é o mais velho se tornando o rei. Então volta novamente agora a questão do império, ou seja, mas agora de uma forma de governo com reis. Só que o cristianismo, ele está com uma força gigante, ele está com um grupo de cristãos fortemente, vamos dizer assim, organizado, tanto em Roma, como em outras cidades espalhadas pelos governos dos bárbaros, e automaticamente a preocupação dos cristãos era ganhar os bárbaros. E para ganhar os bárbaros, eles começaram a fazer as suas adaptações, tá? Justamente porque, para poder ganhar, já que os bárbaros são politeístas, acreditam em vários deuses, eles tiveram que juntar tudo que tinha para apresentar aos bárbaros. E começaram a apresentar para eles os santos, como São Pedro, São Marcos, São Lucas, São João, e assim por diante, comparando justamente com os deuses que eles possuíam. E automaticamente a ideia era, vamos fazer isso porque a gente ganha eles. E realmente, os bárbaros começaram a se agregar ao cristianismo, porque se tornou uma coisa mais fácil. Eu não vou precisar mudar de religião, eu só vou aceitar essa nova coisa moderna. E uma das coisas era o batismo nas águas. Então, todos os governadores da época, quem ia trabalhar no palácio, quem ia ser rei, automaticamente que passava para a religião do cristianismo, teria que ser batizado e começava a assumir o reinado. Nesse ponto de vista, você fala, nosso cristianismo está crescendo. Só que a força do cristianismo, além de crescer, já começa a ter uma outra visão. Não apenas de ganhar os bárbaros, ou seja, a gente vai se adaptar à religião deles para que possam agregar conosco. Então vamos lá.
se preparam a igreja de uma forma judaica para ganhar os judeus, se preparam de uma forma politeísta para ganhar os bárbaros, começam a se preparar de uma forma mística para ganhar principalmente as religiões mais místicas da época, e começam a fazer as adaptações. E aí surge então o que a gente conhece pela Igreja Católica Romana. Se forma um governo em Roma, e um dos reis bárbaros, que está em Roma, cuidando de toda a parte da Itália, agora que se torna cristão, ele diz, não, agora é bom que a igreja tenha o seu próprio ambiente. Então separa, e como até hoje é, o estado de Roma é diferente do estado da Itália. Até dentro de Roma, o dinheiro lá é diferente da Itália. Então, o estado de Roma ali dentro, quem manda é o Papa. O presidente ali é o Papa. O governo da Itália nada pode impor dentro do estado romano. E desde essa época, então, Roma começa já a ter uma certa, vamos dizer assim, uma certa força. Só que lá em Constantinopla também tem o catolicismo que está sendo formado. Só que lá em Constantinopla não aceita muito as ideias de Roma. Então você já começa a perceber, são duas igrejas se formando separadamente. E aí nós vamos ter a Igreja Católica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, tá? Separada. Por quê? Uma aceita santos, a outra não. Porque ela não queria ter essa mistura, não aceitava essa mistura. Enquanto que a própria palavra católico quer dizer universal, a igreja ela quer se tornar universal. E os reis agora começam a dominar os seus reinos e tudo mais, aí vai muita história dentro desse plano, porque imagine assim, você vê a Espanha, você tem a divisão do reino da Espanha em duas partes, depois se divide para um tio, para um primo, e o primo divide e vai para o outro canto, resolve separar uma parte, cria-se Portugal, e assim vai formando os reinos. Só que todos agora aceitam a religião cristã, que seria a Igreja Católica Romana. E um rei, ele só pode assumir o trono quando recebe o aval do Papa. Porque o Papa agora, ele é, vamos dizer assim, a presença de Deus na terra, considerado pela igreja. Só que para os ortodoxos, não. Lá ele já tem outro Papa. Então, é só que o catolicismo romano é forte. Enquanto que a igreja ortodoxa ela tem uma certa força, mas ainda é meio fraca, os católicos romanos começam a ter um poderio muito gigante na Europa. Beleza. A partir de então, vamos pensar assim, já no Édipo de Milão, 313, podemos dizer que a partir já do ano 400 até 1500, a Igreja Católica Romana dominou esse período. Eu, como professor de história, se eu disser que nós estamos entrando no período de trevas, eu sou condenado. Porque alguns falam, não foi período de trevas, como muitos historiadores colocam. Teve cultura, teve ciência, só que a igreja fechava tudo para ela. Ou seja, ela sucumbia a tudo, porque não podia passar nada se não tivesse autorização do Papa. E aí o que acontece? Ciência, cultura, pintura, tudo que você imaginar de questão artística, ela é suprimida. Ciência, então, também é suprimida. Lógico que começam a existir algumas descobertas que automaticamente começaram a fazer parte da vida cotidiana. Mas assim, a igreja ela tenta suprimir todas as coisas. Por quê? Ela quer ter o controle geral. E aí que mora o perigo. Por quê? Vamos imaginar o seguinte: para você se tornar rei, você precisa ser cristão. Para você fazer parte do governo de um reino, você também precisa ser cristão. Então assim, você tinha que fazer parte do Estado e da religião do Estado. Então, quantos que foram batizados sem sequer realmente conhecer o cristianismo, mas se batizavam para poder assumir um poder, assumir uma posição, ter pelo menos um cargo? Diferente de hoje, né? Ninguém fica crente para aquele cargo. Isso aí não existe. Então assim,
A igreja ela tem esse poder dentro da questão governamental. E ela que determina, ela que dá a ordem. Então, por exemplo, por mais que houvesse um rei, esse rei reinava debaixo do poder romano. Deu para entender até aí? Tranquilo? Então, a partir desse, vamos colocar assim, a partir já do ano 400, 500 para frente, depois de Cristo, já começa a ter uma deturpação da palavra. As pessoas já começam a se adaptar. A gente pode dizer que as pessoas que começam a fazer parte da igreja já não estão tão preocupadas em seguir o Evangelho. Elas estão preocupadas em ter uma religião. Ou seja, elas batem no peito dizendo ser cristão, dizendo que tem o cristianismo, seguem os dogmas religiosos, e a igreja agora ela se torna uma instituição. E essa instituição ela se torna forte. Já como uma instituição, ela tem cargos, ela tem liderança, ela tem um líder máximo, coisa que você não via até tempos atrás, porque a igreja era aberta. Então você tinha os apóstolos, você tinha os discípulos dos apóstolos e assim por diante, e levavam a doutrina de uma certa forma com mais rigidez. Mas a partir do momento que o cristianismo se torna aberto a todos, não é? Já não existe mais uma questão assim, de questão doutrinária. Você tem que apenas seguir os dogmas que a igreja manda. A Bíblia em si, ela agora não pode ser mais lida na linguagem que ela era, como o grego, como o hebraico, não é? Ela já não pode, agora ela tem que ser passada para o latim, porque agora, na Itália, na Roma, se fala o latim. Então o latim se torna a língua sagrada para os católicos. Então toda a Sagrada Escritura, ela já é passada para o latim. E muitas de alguns textos nossos, que vieram para a nossa Bíblia, veio justamente direto do latim, porque conseguiram fazer cópias mais próximas do que era do grego do passado. E depois foi levado para o latim. Aí você tem o Códice do Vaticano, que já tem o grego, mas depois passado para o latim, e assim vai. Então a igreja não se pode mais agora fazer leitura da Bíblia na linguagem do povo, porque o povo não pode ter o conhecimento das Escrituras, porque isso aqui é sagrado. Somente pessoas sagradas ou consagradas é que podem ter a liberdade de estudá-la. Entenderam? Por quê? Se ler isso aqui, vocês não vão entender nada. E é um pecado vocês lerem isso, porque isso aqui é sagrado e vocês são pecadores. Então não pode ler. As pessoas então tinham até a Bíblia em casa, mas não podiam ler. Tem igreja assim, você não pode ler, você não pode estudar, né? Porque o Espírito Santo dá na hora, ele baixa na hora, ele se revela. E aí o que acontece? A partir do momento que a igreja começa a ter os seus dogmas, as pessoas são obrigadas a servir com rigidez todos os rituais católicos da época. A igreja então ela entra nesse período que eu vou chamar de trevas. Por quê? Já não tem mais conhecimento da palavra. A única coisa que se sabe é que Jesus veio para salvar, mas ele deixou o Papa como representante dele. E o que o Papa falar é Deus falando na terra. Deu para entender? Nós vamos entrar agora no que a gente chama de período da Idade Média, ou a Idade Medieval. Por que é chamado de Idade Média? Primeiro, você tem a cultura grega até um certo ponto, a grega romana, tá? Onde você tem estátuas, você tem pinturas, você tem afrescos e tudo mais, tanto de Roma como dos gregos. Vamos dizer assim, culturalmente, eram países realmente desenvolvidos que tinham cultura. Bem, então vamos parar aí já no ano 414, se não me falha a memória. Daí beleza. Aí nós vamos entrar no período medieval, e aí nós vamos lá para o ano já de 1460, ou quase 1500, já depois de Cristo. 1500, vocês se lembram do quê? Descobrimento do Brasil, né? Beleza. Estamos chegando lá já na época de 1500, já é a época de Miguel Ângelo, já é a época Da Vinci e tudo mais. Ou seja, essa agora começa a ter cultura. Então vamos chamar, olha, isso aqui é uma idade primária, essa é a idade secundária e ficou uma do meio. Só que essa do meio são quase mais de 1000 anos.
Quase uma diferença de 1000 anos. E aí por isso que é chamado de Idade Média. Por quê? Você não tinha pintura mais, você já não tem mais escultura, você já não tem mais nada. A igreja proibia tudo isso. Bem, aí veio um cientista olhando para o espaço com o seu telescópio, que já começou a se desenvolver os telescópios na época, eles já começaram a trabalhar o vidro com areia ali, derretendo. E aí ele começa a fazer uma análise e ele faz uma descoberta maravilhosa. Olha, a Terra, ela não está no centro. Quem está no centro é o Sol. E todos os outros planetas estão em volta. A igreja chega e fala para ele o seguinte: ó, ou você nega Galileu Galilei, ou você nega o que você está dizendo, porque a Terra é o centro do universo, tá? Porque a gente acredita nisso. Ou você morre na fogueira. Ele falou: não, então tranquilo, a Terra continua sendo o centro do universo. Quem vai querer morrer na fogueira por causa de defender uma ideia que talvez nem seja certa? Então começa justamente o período, e nós vamos ver depois já o período da Inquisição. Porque aquilo que você é contrário ao que a igreja diz, você é morto. Então vamos imaginar, quando a gente fala no período da Idade Medieval, a gente pode imaginar que a Igreja Católica ela dominou todo esse período. Não se podia estudar a Bíblia, não se podia fazer mais nada além daquilo que acontecia dentro das igrejas católicas. Mas a gente sabe que dentro da história existem vestígios de povos, de religiões que estavam à parte da igreja, ou seja, não seguiam os dogmas católicos. Eles eram na época os primeiros protestantes, só que foram dizimados assim, um atrás do outro, porque a igreja fazia pressão em cima. Se parecesse alguém pregando o evangelho diferente dos católicos, eram mortos. Então nesse período medieval, as pessoas então se calaram e a igreja dominou. A partir do momento que a igreja dominou, cadê o batismo do Espírito Santo? Cadê o falar em línguas? Cadê os dons espirituais? O que houve? Desapareceu por completo. Porque sem o conhecimento das Escrituras, como você vai falar em línguas? Sem o conhecimento da palavra, como que você vai saber que as coisas existem? Não há mais batismo do Espírito Santo. O que aconteceu com os apóstolos deixou de existir. Entramos nesse período medieval. Período esse que a igreja domina, a igreja toma conta, ela mata em nome da religião. E ela acaba se tornando luxo, poder e riqueza fazem parte já da igreja. Mas que a história está se repetindo. As igrejas parece que estão se tornando mais ricas, luxuosas, cheias de poder do que era já na época medieval. Você podia chegar numa certa vilarejo ou certo lugar onde havia um reino, a igreja ela era a mais preparada, a mais perfeita, a mais bonita do local, e as pessoas dizimavam, davam ofertas, pagavam as indulgências, a igreja arrancava tudo o que era necessário. E quando você não obedecia às regras da igreja, ela tomava o que era seu. Um exemplo disso, pessoas que a gente sabe que, de repente, que a igreja queria, por exemplo, pegar uma área de uma plantação que havia, e a gente sabe que nessa época, você ter um terreno, você ter um lugar de plantio que podia produzir comida, a igreja queria para ela. Por quê? Porque através disso ela conseguiria arrecadar dinheiro. Se a pessoa não vendesse, então alguém taxava a pessoa como bruxo. Ó, fulano é feiticeiro. E a igreja então pegava, queimava e tomava posse desse território. Por quê? Porque era do feiticeiro, não pode passar para ninguém, nem para o rei. Porque a igreja ia consagrar agora. Então a igreja ela começa a ter um domínio, vamos assim, de terrenos, de lugares assim, estrondosos, até a ponto que a gente chega aqui no Brasil, vocês percebem isso. Por exemplo, já desde a antiguidade, a igreja católica ela sempre se encontra no meio de uma praça, certo? Ela toma conta de um lugar grande. Por quê? A igreja ela pertencia ao Estado. Então, a partir do momento que ela formava a igreja, ali tudo era dela. Não sei se vocês ficaram sabendo da última que fizeram uma postinha policial na frente da igreja católica ali. Houve uma revolta gigantesca. Por quê? Pegou o terreno da igreja.
Bem, ali não é terreno da igreja. Não, mas a praça toda é da igreja. Não, a praça pertence a quem? Ao Estado. E o Estado é laico. Então a igreja não tem que reclamar. O problema é que eles estavam acostumados. Só que agora, com a divisão do Estado laico, não é? E infelizmente alguns evangélicos também já estão mudando, já estão achando que agora o Estado é deles também, e por isso que coloca a placa lá no centro da cidade: esta cidade pertence ao Senhor Jesus. Se o Estado é laico, de quem é a cidade? É de Jesus? Não, é do Estado, porque lá vai ter budista, lá vai ter islâmico, lá vai ter o ateu. Como que podemos dizer que é de Jesus? Não, mas a gente precisa consagrar. Primeiro eu preciso consagrar a minha vida, gente, a Ele. Eu preciso fazer parte de Jesus, não Jesus fazer parte da minha cidade. O mundo jaz é do Estado. O Estado tem que estar separado, porque a partir do momento que se une, acontece o período de trevas. Por quê? As pessoas querem ter o domínio, elas querem dominar, e a partir do momento que domina, evita isso. Por quê? Se você lê isso, você vai lutar contra aquilo que está acontecendo. E olha uma coisa interessante: quando a igreja ela começa a ter um certo poder, quando ela começa a ter um certo domínio, quando ela já começa a ter uma renda financeira, um luxo, uma riqueza, isso aqui já não se prega mais do jeito que tem que se pregar. Por quê? Se pregar isso aqui, já acaba o luxo, já acaba a riqueza, já acaba tudo. Então, vamos manter. E isso é o que está acontecendo, infelizmente. Então, se evita pregar a palavra para poder manter o povo ignorante e eu poder controlar. Deu para entender? A igreja então começa a passar por esses períodos, fazendo as suas adaptações, tá? Monta-se os monastérios justamente para tentar levar os monges. E nós podemos dizer que a questão dos monges, quando vai para os monastérios, num ponto foi bom. Por quê? As escrituras foram levadas ao monastério e lá ficaram guardadas. Então, por mais que esse período de 1000 anos foi um período ruim para a população, mas os manuscritos ficaram guardados e muitas vezes copiados dentro dos monastérios. Então, nesse ponto, nós temos que agradecer, porque isso foi guardado, ninguém ateou fogo, e isso foi muito bom, porque a gente deve isso realmente à Igreja Católica, sim, que a partir do momento que os monges foram levar as escrituras, graças a Deus, porque mantiveram lá os livros sagrados. Como? No período medieval, poucas pessoas sabiam ler, poucas pessoas sabiam escrever, e para você saber ler ou escrever, você tinha que ir na escola da igreja, porque a igreja que mantinha a educação, ela que mantinha o estudo. E a partir do momento já de Carlos Magno, Carlos Magno foi um dos grandes imperadores, que a ideia dele era fazer com que o mundo se tornasse cristão. A Igreja Católica apoiou em tudo Carlos Magno, e ele começou a pegar todo o período da Europa, todo o território da Europa, pregando o cristianismo e tomando posse das terras. E a igreja apoiava ele. E ele então resolve pegar um dos monastérios e criar a primeira faculdade. E essa faculdade não só pertencia à igreja, mas automaticamente ela foi se adaptando, se tornando a primeira faculdade do mundo. E isso também foi um outro ponto bom. Bem, o problema é, você entra lá, você aprende, você estuda filosofia, abre a mente, aí vai se tornar complicado para a Igreja Católica. Ela criou cobra para se picar. Essa foi a realidade. Bem, e esse é o período de trevas. Então, qualquer descoberta, qualquer coisa que é feita, tem que passar pelo crivo da igreja. Bem, algumas coisas até hoje nós utilizamos da época medieval. Um exemplo disso, quando você vai almoçar, você usa o que para comer? Prato? Medieval. Talheres? Medieval. Antes disso era comido tudo na mão. Então você tem talheres, você tem prato, o vestido de noiva, não é? A noiva, quando ela se veste igual o período medieval, como também o homem. O casamento, toda aquela situação religiosa é da época medieval. E sabe por quê do buquê das flores? Usa um buquê de flores, né?
Por causa do cheiro. Você acha que lá tomava banho todo dia? Isso é brasileiro, gente. Lá era uma vez na semana e olha lá, se não caísse o sábado feriado. E era para espantar o cheiro, e é uma realidade isso. Tá? E o mais interessante, como o banheiro não tinha água como nós temos aqui, e ainda alguns países da Europa ainda são desse jeito, você tem a banheira. Já viu as banheiras, né? Nós não temos costume de ter banheira em casa. Isso já não é um costume indígena. Nosso costume é pular no rio, na praia, piscina e tudo mais. Banheiro é um costume europeu. Por quê? Enche de água limpa. O primeiro a se banhar é o patriarca, é o mais velho, o homem. Ele vai, se banha. Depois dele vem o filho, usa a mesma água. Depois dele o outro menino. Assim até terminar os homens. Terminou? Agora entra as mulheres também, pela faixa etária. Primeiro as mulheres e assim por diante, até chegar na última criança. A última criança, a menina. Aí a menina fala, nem quer tomar banho. Já sem tomar banho, acho que até é melhor. Tomar banho igual os frutos lá, né? Vou falar Bate, tira o pó. Isso era, gente, a época medieval. Não é à toa que é o período que mais se transmite doenças. Tá? Pode ver que a peste negra, quando ela surge, ela acaba dizimando uma grande parte da população, como a febre espanhola, a gripe espanhola, e várias outras doenças que se espalharam nesse período medieval. E esgoto, ainda os romanos tinham o privilégio de fazer esgoto, mas na época medieval não existia isso. Então realmente era uma sujeira. Eu gosto de falar para os alunos que a gente entra no período do feudalismo, é o período do feudalismo mesmo, e realmente é o pior período da história. Se você chegasse no período medieval, você chegasse numa feira medieval, você ia encontrar várias mesas de coisas para vender, de frutas e tudo mais, e também um açougue, com carne do sol, porque era o único meio de você manter a carne, e também carne fresca, só que em cima de balcão cheio de moscas. Tá? Não havia questão de higiene. Então você tem aí períodos realmente drásticos nessa situação. Quando vem a peste negra, e aí para justificar a questão da peste negra, o culpado eram os judeus. Porque como eles mataram Cristo, a praga de Deus estava sobre eles. Então aonde eles apareciam, vinha a peste negra. Começa a perseguição aos judeus já no período medieval. Aí eles saem da onde eles estavam, já, porque já como houve a invasão pelo general Tito, já de Roma, em Israel, acabou Israel, eles se espalharam por vários lugares do mundo. E aí eles começam a se esconder em vários lugares da Europa, e aonde você encontrava um judeu tinha a peste negra, por coincidência, e a peste negra ela era transmitida pelo rato, e na realidade pela pulga do rato, que picava o rato e picava a pessoa. Aí dava a peste bubônica, você formava aquelas bolhas gigantes que fedia e acabava matando. E o problema, você não tinha onde enterrar, você jogava na rua, para depois haver a coleta de corpos para ser levado embora. Então você imagina que mesmo essas bolhas sendo estouradas, também causava, o toque nela, também você podia pegar a doença. Então foi um período trágico, pior período da história, período em que a ciência não conseguia se desenvolver, qualquer descoberta causava problemas, porque você tinha que discutir com a igreja se aceitava ou não. Um exemplo disso, bem clássico, é a descoberta já da eletricidade. Com a descoberta da eletricidade já no ano de 1600, um dos primeiros estudiosos lá descobriu que havia o positivo e o negativo das cargas elétricas. E ele descobriu que as cargas aconteciam da seguinte forma, que saía do negativo para o positivo. Aí a igreja falou, não, está errado. Normalmente é do positivo para o negativo. Eu falei, então beleza, fica assim. A ordem dos fatores não vai mudar nada. E ficou do positivo para o negativo. Agora que a gente estuda dentro da eletricidade que realmente é do negativo para o positivo. Mas a igreja determinou no passado. Então olha quanta coisa a igreja começa a pressionar e a aprender. Bem, aí nesse período, nós temos agora, nós já vimos isso, vamos seguir em frente. Voltando. Isso, Gregório. A igreja católica já
no período da Idade Média. Ó, quase todas as heresias da Igreja Católica foram inseridas durante esse período já de Constantino. Começa já no ano 370 a utilização de altares e velas, tá? E para isso eles agregaram um livro na Bíblia deles, que é os... Deixa eu lembrar agora. O livro de Judite. Tem o livro Macabeus. No Macabeus ele fala de vela, para poder apoiar a ideia deles, né? E vários outros livros que foram agregados para apoiar principalmente as heresias que eles tinham. E a gente sabe que esses livros não têm nada de consagrado. É simples. É só você ler esses livros. Se você ler, você vai observar que não existe nada de sagrado. Tá? Qualquer um pode fazer. No ano 400 começam as orações pelos mortos e o sinal da cruz. Dá para orar pelo morto? O que a Bíblia diz sobre os mortos? Depois de morto, só resta o juízo. O que tem que ser feito é fazer em vida. Depois que morreu, já não tem mais o que fazer. Não adianta você mais orar, não adianta mais você chorar, não adianta você mais fazer mais nada. Tá? É que nem esses dias tem uma turminha fazendo umas coisinhas dentro das igrejas aí, que é assim, a pessoa morreu, mas você quer pedir perdão pela pessoa, a pessoa se coloca no lugar da pessoa que morreu. Aí você abraça ela, você chora por ela. Ah, não. Tenha santa paciência, né? Tenha santa paciência. Isso não existe. São heresias que estão entrando dentro das igrejas que, infelizmente, o que aconteceu no passado volta a acontecer novamente. Tá? Vamos seguir em frente e a gente vai falar. Purgatório. O que é o purgatório? É um lugar que vai para purgar, né? Que é um local que o Papa escolhe. Então vamos imaginar o seguinte: as pessoas morrem e elas vão para o purgatório. Se ela é uma boa pessoa, o Papa libera ela ir para o paraíso. Se não, ela fica no purgatório, ou depois, qualquer coisa, ela vai já para o inferno. Então é ali quem determina é o Papa. Aí depois vocês vão ver Lutero, até ele reclamando, dizendo o seguinte: poxa, eu só tinha tanto de dinheiro, só consegui livrar meu avô do purgatório. O resto da minha família foi tudo para o inferno, porque eu não tinha mais dinheiro. Ou seja, só conseguia arrancar as pessoas da igreja, do purgatório, por questão financeira. E até hoje, para ter salvação, alguns estão dizendo que se você não pagar tal coisa, você vai para o inferno. Você está roubando? Também carinho isso. Professor, por que eles começaram a fazer o sinal da cruz? Tem do que ou não? Tem porque assim, um dia um Papa teve um sonho, e nessa revelação que ele teve, a pessoa chegava diante da cruz e tinha que fazer o sinal da cruz para poder espantar os maus espíritos. Então criou-se então a ideia, justamente que isso realmente é uma doutrina. Tá? E assim ficou. E aí tem até no nosso meio essas coisas também. Às vezes a pessoa come banana antes de dormir, aí tem pesadelo e acha que aquilo que aconteceu no pesadelo tem que ser feito. Gente, a nossa doutrina está dentro. O que sai disso, me desculpe, eu trato como lixo. Por quê? O que está aqui escrito, que eu tenho como livro sagrado de Deus para nós, é isso que eu devo seguir. Ah, agora porque o fulano sonhou que a gente tem que pagar nossos pecados subindo no monte para orar porque Deus revelou para ele, dá licença, a Bíblia não me explica isso. O que a Bíblia me fala é que eu devo entrar no meu quarto, fechar a porta e orar em secreto. É o que a Bíblia me ensina. Deu para entender? Então não venha com invenções e tudo mais. Como esses dias eu vi que tem um portal cheio de pano branco. Aí você que pecou, você vai lá, confessa com o pastor e depois você passa por esse portal para ser purificado. Ah, irmão, nós estamos voltando à Idade Média novamente. Nós estamos voltando ao que era no passado. Ou seja, agora é o líder da igreja que manda, é o líder que manda fazer, é o líder que faz, se não fizer, é a boca de Deus falando. Para! Ele é homem como nós. O que nós temos que seguir é o que está dentro da palavra. Se realmente ele está seguindo o que está dentro da palavra, amém. Agora, se foge do que está aqui, me perdoe. Já era. Aí no ano 607 o bispo de Roma se torna imperador. E há já no ano 609 oficialização do culto a Maria, aos anjos, aos santos e aos mártires. Olha que maravilha.
Missa em latim, confissão dos pecados ao clero. Você não pode mais orar a Deus, você tem que falar com o responsável da igreja, tá? Oficialização de culto às imagens, relíquias. Incenso agora faz parte da missa. Por que o incenso? Para poder ganhar os judeus. Eles tinham um incenso que eles jogavam lá no altar, então agora estão fazendo também. E tem igreja também fazendo. Festa da Assunção da Virgem Maria, que ela foi subida ao céu, não sei se vocês sabiam. Não é? Teve uma revelação que ela subiu aos céus. Ela não foi, não morreu, ela foi arrebatada. Doutrina da transubstanciação. E algumas igrejas também defendem essa ideia, que quando eu pego o pão do corpo de Cristo, não é mais pão, é o corpo de Cristo. Então virou o corpo, então eu vou comer carne. Então a partir do momento que eu estou comendo o corpo de Cristo. E quando eu bebo o cálice, eu não estou bebendo vinho, estou bebendo sangue. Então é porque ele se transforma. O pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. E alguns pregam isso. Esqueça, isso é apenas um simbolismo. Simbolismo. Porque o que Jesus estava querendo mostrar para nós? Que quando você come do pão, você está mostrando que você faz parte do corpo da igreja. E quando você bebe do sangue, que seria o vinho, que é um símbolo, você demonstra que dentro do seu corpo, dentro da sua mente, tudo que corre é o sangue de Cristo. Você é santificado. Amém? Amém. Então não pense em outra coisa. Já vi muita gente pegando o cálice da ceia para orar. Senhor, porque agora este pão vai se transformar no teu corpo. Não vai transformar no corpo, não existe isso. É pão, mas símbolo do corpo. Imagina, você vai pegar lá, você vai ver carne já, com sangue, tudo ali. Não, você vai ver o quê? Pão. Ah, mas é que depois você come que transforma. Santo Deus, tem misericórdia. Canonização a partir de 884 dos santos, como teve agora há pouco tempo a Manduce. Dia dos mortos. Processo, né? Hã? O processo de canonização é caro. Cara, você tem que pagar, alguém tem que pagar. Dia dos mortos, que é o dia de finados, próximo ao dia do Halloween, né? Que é o dia de todos os mortos, lá, já pro lado das Américas. Aí começa a ter o dia dos mortos. Você tem que ir lá fazer a oração para que tirar pelo menos o seu parente, quem está condenado do purgatório, para ir para paraíso. Tá? Por isso a vela, porque quando você acende a vela, ilumina o caminho para ele chegar lá no purgatório. Alguém, olha irmão, vocês têm uma ideia? Sabe, já ouviram falar que o fruto do pecado era maçã? Já ouviram, né? E tem até hoje gente da igreja achando que é maçã. Pelo amor de Deus, eu acho que era uma jaca, mas tudo bem. Aí, o que acontece? Segundo a história, isso é história, tá? Havia no período da era medieval, tinha uma fazenda que a pessoa tinha peras. E do outro lado, o cara tinha fazenda, vendia maçãs. Só que o pessoal estava mais acostumado a comer pera do que comer maçã. Aí ele foi falar com o padre da igreja. Falou, viu? As pessoas estavam acostumadas a comer maçã do que comer pera. Aí ele chegou, o cara da pera foi falar com o padre. Falou, se o senhor me ajudar aí nessa história, eu vou passar uma renda da parte da venda das peras para a igreja. Beleza? Próximo sermão do padre, ele vai falar que o fruto que a Eva comeu era a maçã. Por quê? Quem vai querer comer maçã do rapaz lá depois? Até ele vai querer plantar pera depois. E aí a venda vai tudo para pera. Então quer dizer, havia umas certas adaptações para poder dar benfeitoria para a igreja. Tá? Isso, graças a Deus, não acontece mais. Né? Por exemplo, imagine separar pastor que é divorciado. Não, imagine, né? Só por causa do dízimo dele alto. Imagine. Vamos lá. Peregrinações e poder do padre de absolver o pecado. As pessoas vão até Roma e vão esperar a oração do Papa para poder ser absolvido do pecado. Onde está isso na palavra? Quem que pode perdoar pecados?
Quem que pode perdoar pecados? Jesus. É Jesus, gente. Algum homem vai conseguir resolver? Não. Se resolvesse, não precisava Cristo ter vindo. Criação do conclave para a eleição do Papa, início do celibato para o clero. Por quê? Imagine que morre um padre e ele tem família. A igreja tem que pagar pensão. Então, esquece. Não precisa disso. Pode ver que algumas igrejas evangélicas também, ela paga o salário do pastor, só que não é salário. Me ajuda o que era mesmo? Ajuda de custo. Ajuda de custo. Por quê? Se caso acontecer do pastor morrer, a família não vai receber ajuda nenhuma. Porque ele não tem compromisso, ele só recebeu uma ajuda de custo. Entendeu? E os evangélicos ainda criticam os católicos que fazem o celibato. Mas olha só, o padre hoje, sem casar, é só ele. Agora, o pastor que trabalha para a igreja, que recebe um salário, muitos deles que não são registrados em carteira, só recebe uma ajuda de custo. Depois que ele morre, ou mesmo quando ele vai aposentar, que ajuda ele vai receber? Ele pagou a INSS? Não. Parabéns, igreja. Vamos lá. Já no ano 1075, a obrigatoriedade dos clérigos casados se divorciassem e abandonassem os filhos. Por quê? Você tem que estar separado, porque você agora tem que se tornar só padre. Você não vai ter mais família, não vai ter mais nada. Foram obrigados a se separar quem era casado, e quem tinha filhos tinha que abandonar toda essa família. Tá? Como hoje tem uma igreja que faz com que todos os pastores tenham que passar pela vasectomia. Não podem ter filhos mais. Tá? Se vocês duvidam do que eu estou falando, pesquisem na internet. Tá? Vocês vão saber o nome da igreja. É uma igreja. Hã? Se vasectomia é pecado? Vamos pensar, tem quantos filhos é pecado? Se puder cuidar, né? Vai crescer e multiplicar é só você? Hã? Porque hoje dá para ter quantos filhos? 2, O 3. salário que eu ganho. Então assim, eu preciso, eu consigo manter isso. Eu consigo, por exemplo, fazer um controle de natalidade? Sim, sem problema nenhum. Aí as pessoas pegam aquele caso do filho de Judá. Vocês querem, né? Filho de Judá? Que aí morre a moça, é casada com um filho. Onan, né? Acho que é Onan. A mulher, a nora, casa com o filho de Judá. Eu acho que é Judá. É Judá, né? Está vendo algumas lembranças assim. Aí ela casa com o filho morre e não deixa herdeiro. Ela casa com o segundo, o filho morre e não deixa herdeiro. Né? E assim vai acontecendo. Aí chega no último filho. Aí o Judá fala: se eu der ele para ela, já era também. Né? Existe alguma situação aí que vai acabar matando meu filho novo. E aí, até que o último dos filhos, ele, penúltimo, né? Aí ele vai, em vez de ele ter relações com ela, ele tem relações com ela, só que ele acaba jogando fora, para evitar dela engravidar. Aí Deus o mata. Aí alguns pegam isso, está vendo? Não pode. Não, na realidade existe uma questão religiosa. Por quê? É uma questão também familiar. O que acontecia? Se a pessoa casou com o filho, casou com o marido morreu, não deixou descendência, automaticamente essa mulher, ela vai passar a ser esposa do cunhado, que é o irmão do rapaz. Por quê? Porque é ele que vai sustentar ela. Porque a não ser que ele não queira, ela pode voltar para a família dela, mas ele vai ter que manter. Deu para entender? Então ele teria que ter filho com ela para manter o nome do primeiro irmão. E ele, para evitar isso, faz essa situação, e aí Deus o mata porque ele estava infligindo a lei. Tá? É diferente dos nossos dias. Por quê? Eu falo assim, imagine eu como professor, ganhando o salário que eu ganho, dá para ter quantos filhos? Eu tenho. E ainda não encontro. E as dificuldades que a gente passou. Só Deus sabe. Aí alguns falam assim, na onde come 2, come 6. É bem assim. Não é bem assim. Eu acho que o controle de natalidade, isso você deve manter. Tá? Muito fubá, se a mulher puder tomar pílula, amém. Se puder usar contraceptivo, amém. Cuidado com alguns contraceptivos que são abortivos. Tá? Mas a nossa aula não é sexual. Vamos seguir em frente. Vamos lá.
Invenção do rosário, que você tinha que fazer todas aquelas religiosidades. Publicação das indulgências, que você pagava para poder receber alguma coisa. Início da ideia que Maria permaneceu virgem, isso já no ano 1125. Antes de 1125 depois de Cristo, todo mundo sabia que Maria não era mais virgem, tá? Porque ela foi virgem até Jesus nascer. Depois ele teve irmãos e irmãs, então não tem como. Aí eles colocam, não, mas eram primos. Mas o irmão dele assumiu aí. Só Deus na causa. Mas vamos seguir em frente, a gente segue o que está na palavra. 1164, instituição dos 7 sacramentos: batismo, a crisma, a eucaristia, a reconciliação, unção dos enfermos, ordem e matrimônio, tá? É o que até hoje a Igreja Católica permanece. Início da Inquisição, em ano de 1229. O que vai acontecer com a Inquisição? Todos aqueles que são hereges e contrários à Igreja morrem queimados. 1264. O mais interessante é que a população ia tudo para ver, fazer festa, a hora que queimava um herege. Pastor, esse período da Inquisição que surgiu a Joana A d'Arc. Joana d'Arc, ela já vai surgir, deixa eu entrar agora. A Joana d'Arc, ela vai surgir já na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela já vai ocorrer, acho que em ano 1600 e alguma coisa, né? Não. 1400. 1400? 1412. 1412, porque começam os iluministas, é isso mesmo, depois vem Lutero, é isso mesmo. Então, 1400, quer dizer, já estava o período da Inquisição. Foi queimada também. Foi, porque ela se vestiu de homem e foi para a batalha. E já que os homens tinham coragem, ela foi. E ela representou a libertação da França. Quando ela foi capturada, acho que pelos ingleses, se não falo memória, aí houve até um acordo para poderem recebê-la de volta, daí que eles a queimam na fogueira. E ela se torna um símbolo da Revolução. 1264, o início do Corpus Christi, que é a comemoração que se fazem, procissões a partir de 1311, a reza da Ave Maria. 1414, o povo só deve tomar hóstia, somente o clero poderia beber do vinho, e outras heresias vão surgir a partir daí, ok? Amém? Professor, Dúvidas? eu tenho uma que, voltando um pouquinho atrás, mas é que eu fiquei bem. Os discípulos, o que eles, até então, antes da Igreja Católica, não existia religião? Eu sei que o senhor já passou por isso, mas eu ainda estou com essa dúvida. Eles eram o quê? Eles eram católicos? Os apóstolos? É. Os apóstolos, eles eram judeus. Os judeus, eles seguiam a lei do Antigo Testamento. Católico só vai surgir a partir do ano 400, depois de Cristo. Então, Já não tem mais apóstolos, não tem nada. eles eram judeus. Eram judeus. E assim, você tinha a única religião da época que era monoteísta, eram os judeus. Tinha mais uma. Na África, não lembro o nome agora, que também era monoteísta. E eles têm até o livro deles, que é o livro sagrado deles. Eles também eles são monoteístas, mesmo na época dos judeus. Quando os judeus vão para a terra de Canaã, eles também se formam. Alguns dizem que talvez tenha sido um grupo de judeus que foi para a África. E eles lá montaram uma religião monoteísta também, e eles têm um livro sagrado deles. É diferente do nosso, do que é da nossa Bíblia. E também, bem viajado também. Tá? E assim, eles criam um único Deus, que é o Criador de todas as coisas. Tá? Mas assim, das religiões monoteístas, a maioria, vamos dizer assim, que eram só os judeus, tirando essa outra igreja, esse outro grupo que era da África. O restante eram todos politeístas, acreditavam em vários deuses. Agora, a partir já do ano 400, vamos colocar já ano 600, aí sim a igreja vai se tornar uma instituição. Aí sim, podemos dizer que é uma religião, tá? Que existe uma instituição. Nesse período, já no ano 600, vai surgir o islamismo. Por quê? O que acontece? Quem é que pode ser salvo? Segundo a Igreja Católica, já no período medieval, quem tem dinheiro. Quem não tem, vai ter que dar os seus pulos, porque não tem o que fazer. E as pessoas passavam fome para pagar a salvação, que eram as indulgências, para poder, porque quando o Papa resolvia construir uma igreja, mandava todo mundo fazer a contribuição, pagaram as indulgências,
para poder fazer a construção do templo que ele queria, principalmente o Pedro, a capela de São Pedro, que deveria ser construída. Então todo mundo começa a contribuir. As pessoas são pobres, elas não têm muito o que fazer. Já nesse período, a igreja ela se preocupou mais na questão do poder e esqueceram de Jerusalém. Esqueceram de Jerusalém. Esqueceram lá do território, que para eles o sagrado agora é Roma. O que acontece? Lá, já no território da Arábia, surge o Maomé, já dizendo que recebeu a visita de um anjo e falando para ele que ele foi o escolhido, né? E que ele deveria... Maomé não. Maomé mesmo. Maomé mesmo. É que ele tem um outro nome. Não lembro agora. Pode. Muhammad, né? Que é o Maomé. E aí o que acontece? O Maomé, ele diz agora o seguinte, que ele serve a um Deus único. Só que ele segue o mesmo Deus de Abraão. Só que ele é chamado de Alá, que quer dizer Deus. Islã quer dizer servo. Então quem é servo no Islã é islamismo, que são servos de Alá. Tá? Muçulmano também é aquele que serve o Islã. É aquele que são servos também que servem a Alá. Tá? E aí o que acontece? Já o Maomé, ele começa a criar uma nova religião. E essa religião é assim, aceita os pobres. Se você se tornar muçulmano, você então agora faz parte de Alá. E se você matar um cristão, você já vai para o paraíso e ainda ganha 7 virgens. Quem que não quer se tornar islâmico? Sabendo que no catolicismo tem que pagar, e no Islã você tem vantagem. Não é? Se você matar cristão, você ganha. Então eles começam a pegar uma grande parte e invadem Jerusalém e tomam conta do lugar. Quando a notícia chega para o Papa dizendo, ó, já tomaram conta de Jerusalém, e agora o que a gente faz? Surge então as cruzadas, que são os católicos agora defendendo, tentando pegar de volta o território que o Islã tomou conta. E aí começa a briga. Foram quase 13 cruzadas que tiveram. Houve até uma cruzada de crianças, porque a igreja não tinha mais o que fazer, levou criança a sério. Não vou matar criança, né? Foi uma chacina total de crianças. E assim, eles tentam pegar de volta, daí os muçulmanos invadem de novo e fica essa briga. E os soldados, para que o Papa pudesse ganhar os soldados, eles dizem o seguinte: se você não está contra os muçulmanos, o Papa dá carta fechada já para Deus, para você subir para o paraíso. Então as pessoas já iam direto para lutar. Por quê? Ficar na terra, sabendo que vai morrer, vai para o inferno, então é melhor lutar, mata um muçulmano, o Papa dá uma carta para você, você vai direto falar com Deus. Olha que coisa linda. As pessoas tinham conhecimento disso? Não, infelizmente. Bem, deixa eu ver agora. E esse é o período mais triste da história. Mas acontece que depois, já bem tarde, já no ano de 1490, 1480, até 1500, alguns já começam a lutar contra o catolicismo. Tá? Vamos nos fechar, principalmente na Reforma Protestante, porque o que acontece? Com a chegada já, a gente segue um pouquinho mais a Reforma Protestante de Lutero, porque ele era um padre católico. Só que ele foi para Roma para estudar as Escrituras. E quando ele começa a estudar as Escrituras, ele lê uma passagem que diz assim: e o justo viverá pela... Então não precisa de dinheiro. Então não precisa pagar. E aí ele começa a questionar. Problema? Tudo que você questiona, principalmente a parte religiosa, você é condenado. E ele começa a questionar. E ele começa a ler as Escrituras e percebe que não tem nada a ver com questão financeira. Que você tem que justamente fazer parte do corpo de Cristo. E a ideia dele é: o Papa não sabe disso, eu preciso avisá-lo. E aí ele vai falar com o Papa. Ele manda cartas para o Papa para avisar o Papa do que o povo estava fazendo. Falou: ó, em seu nome tem muita gente pregando aí, ganhando dinheiro. O Papa, quando recebe a carta,
fica tão nervoso e fala: manda matar Lutero. E aí vai mandar matar Lutero, só que o príncipe na Alemanha, e Lutero é alemão, resolve sequestrá-lo e mantê-lo em segredo. Por quê? Se deixasse o Papa, já ia matá-lo. Como ele vai ficar enclausurado, vai ficar preso, ele não tem outra coisa a fazer. Ele falou: eu vou traduzir a Bíblia. E ele traduz o Novo Testamento do latim para o alemão. Uma das primeiras Bíblias do Novo Testamento para o povo alemão. Agora, quando o príncipe recebe o Novo Testamento da mão de Lutero, ele fala: Deus agora fala alemão. Porque o povo não recebia mais a mensagem. E Lutero vai fazer com que haja justamente essa divisão. Bem, aí o que acontece? Os reis também ou começam a olhar uma oportunidade nessa questão protestante. Por quê? Eles são obrigados a seguir o que a Igreja Católica manda, certo? Agora, se tem um grupo se tornando protestante e eu me tornar protestante, eu me desligo da Igreja Católica. Se eu me desligo da Igreja Católica, eu tomo posse daquilo que era da Igreja. Olha só que interessante. E alguns reis então começam a se tornar protestantes, mas não porque eles acreditam na palavra, mas por causa da questão financeira. E aí você recebe, um exemplo disso é a Inglaterra. O próprio rei, quando ele percebe que há uma possibilidade de cortar o vínculo com a Igreja Católica, ele corta e fala: não, agora nós aqui seremos independentes. A Igreja Católica agora é minha. Quem manda sou eu. Aí os padres católicos falaram assim: não, mas não pode isso, a gente tem que obedecer o Papa. Mas se vocês não me obedecerem, vocês vão ser mortos. Aí todos eles falaram: não, a gente vai obedecer bonitinho. Pode dar as regras, e entra a questão calvinista dentro do catolicismo, formando a Igreja Anglicana. Ou seja, ela tem segmentos católicos, mas com base protestante calvinista. E já vem de Calvino, que também era um dos protestantes. Tá? E qual é a ideia? Pregar o Evangelho, pregar a verdade. E aí que nós entramos naquela igreja que a gente chama a igreja de Sardes. Vamos lá ler a igreja de Sardes? Lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 3. Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto que diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. 7 Espíritos, o que é? Ai, que facada no meu peito. Estou com medo disso. Ai, que facada no meu peito. 7 estrelas? 7 Espíritos. 7 espíritos? Espírito Santo, graças a Deus. Amém. Tem que falar estrela. E as 7 estrelas? Os pastores. Eu sei as tuas obras e tenho o nome de que vives e está morto. Por quê? Como a igreja estava vivendo? Morta, não tinha vida. Era uma igreja que só seguia a religiosidade. Ser vigilante e confirma ao restante que estavam para morrer, porque achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido, ouvido, guarda e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, era uma igreja que se dizia viva, era uma igreja que estava dominando tudo, só que ela estava morta. Mas mesmo no meio dessa igreja aí, existe um grupo que não se contamina. Por quê? Eles estão estudando a palavra deles: luteranismo, calvinismo, anabatismo e anglicanismo. Tá? Lutero, Calvino, principalmente o pessoal da igreja batista, e os anglicanos, que é a mistura já do Calvino com a igreja católica. Tá? Causa: a situação da igreja, como nós já vimos, estava realmente difícil, não dava para funcionar.
Os pré-reformadores são John Wycliffe, que ainda existem livros, tá, dele, e os Lollardos, que eram os principais que pregavam contra a igreja, e eles também eram crucificados por causa disso. João Hus e os irmãos Morados, tradução das escrituras nas línguas locais, a obra dos humanistas. Quando começa a ter essa quebra da igreja católica, o pessoal, como não só os reis, mas também os filósofos da época, perceberam que dentro da igreja protestante já você podia haver uma separação do que é o Estado e do que é igreja. Então, quer dizer, você já começa a ter o pensamento iluminista, que é quando começa a surgir a luz dos pensamentos daquilo que você vai pensar com a razão, já não seguindo os preceitos religiosos. Então, é graças a esta reforma que os pensadores começam a voltar a pensar. Tá? O estopim da reforma, a experiência religiosa de Lutero. A partir do momento que Lutero ele começa a observar, e ele escreve vários livros, e aí ele escreve as suas 95 teses e prega na catedral, mostrando o que realmente a Igreja Católica tinha de errado, agindo, né? Só que, junto com isso, surge a imprensa, porque antes era tudo escrito à mão, e já com a imprensa ficava diferente, você começa a produzir vários textos rapidinho, e para fazer o teste, pegaram os textos de Lutero, vamos testar para ver, e espalha, e isso vai causando já a reforma em várias regiões da época, e a igreja agora começa a sentir um peso sobre ela. Por quê? Os reis estão se tornando protestantes. E aí nós vamos parar um pouquinho só para analisar o que acontece. Os reis estão se tornando protestantes, muita gente está se tornando protestante, a igreja não consegue combater, mas ela precisa de católicos. Aí a rainha da Espanha fala, nós vamos descobrir a América com Colombo. A igreja dá o maior apoio, fala assim, não, porque se você for para lá e descobrir pessoas lá, nós vamos mandar os jesuítas, né, que vão pregar o evangelho para eles. Ou seja, qual é a ideia? Continuar sendo a maior igreja mundial. E aí, a igreja religiosa da época. E aí ela começa a apoiar principalmente as grandes navegações. Pode ver que quando Portugal manda Cabral para cá, lógico que ele descobriu por acaso, né? Imagine que ele vê, né? Imagine que numa tempestade se perdeu com as caravelas dele, né? E aí acabou caindo para cá. Quando ele descobre o Brasil, já nas suas novas navegações, quando vem para cá, já começam a vir os jesuítas. Qual é a intenção? Transformar os índios em cristãos. Começa então já aqui no nosso país o catolicismo baseado em cima disso. Bem, nesse período, já vamos pensar aqui em Brasil, todo mundo é católico. Isso já no ano 1511, chegam alguns presbiterianos, quatro presbiterianos chegam aqui no Brasil. Para quê? Para pregar protestantismo, pregar a verdade do evangelho. Aí 3 são mortos, aí um volta correndo para a Europa. Já isso em 1511. Esqueça agora, não tem mais protestante. Vamos agora para o período colonial, período já imperial. Dom Pedro I continua católico, Dom Pedro II é católico. Só que a igreja descobre que ele tem uma certa ligação com a maçonaria. E a igreja não aceita maçons. A igreja católica. Hoje tem bastante, mas tudo bem. A igreja não aceitava. E aí há uma briga da igreja contra Dom Pedro II. Aí Dom Pedro II falou assim, se vocês não me aceitarem, eu mando todo mundo daqui para fora. Aí a igreja foi dar um acordo com ele. Só que ele percebe, Dom Pedro II, como ele era um cara muito inteligente, falava várias línguas, ele começa já, no período que a Inglaterra já corta os escravos, não pode mais ter contrabando de escravos, os navios negreiros, ele não tem mais o que fazer. O que ele vai ter que fazer é importar imigrantes. Os imigrantes começam a chegar, e alguns desses imigrantes são protestantes. E quando chega, um dos protestantes ingleses que chegam aqui, começa a conversar com Dom Pedro II, e fala assim, você já percebeu, Dom Pedro II, que os
Estados Unidos é um país que está em grande desenvolvimento, ele falou, não é que é verdade, que realmente os Estados Unidos estavam se tornando uma grande potência. Já mesmo no período do Império, lá já era república. Ele falou, sabe por quê? Porque lá é protestante. E lá Deus já está trabalhando. E Dom Pedro falou, não é que é verdade? Então deixa vir protestante para cá. Já no ano de 1860 já começam a chegar os presbiterianos, já no ano, acho que 1840 e alguma coisa, depois de 1860 os batistas, depois já no ano de 1870 já chegam os metodistas, e assim começam já a chegar os protestantes. E aí Dom Pedro II fala, não, deixa os protestantes quietos, porque vai que realmente é verdade, não é? Vai que Deus realmente está nesse negócio, e deixa os protestantes trabalharem no país. Mesmo assim, alguns grupos católicos matam alguns protestantes, mas mesmo assim eles ainda continuam no país, e uma das primeiras é a igreja presbiteriana, que já começa a trabalhar no nosso país. Tá? Então o protestantismo já começa a fazer parte já na época de Dom Pedro II. Tá? E aí nós vamos para Lutero, que ingressa no mosteiro, já em 1512 se torna professor. Na época, como professor, ele já começa a ter adeptos e alunos que começam a entender o Evangelho como uma verdade. Ele convoca uma comunidade acadêmica para um debate sobre as indulgências, e aí surgem as 95 teses. Vocês já leram as 95 teses de Lutero? Nunca leram? Que pena, gente. Nós, como cristãos que vamos comemorar no dia 31 de outubro, é dia 30 o Halloween? 31 mesmo, 31. mesmo dia. Então, daí você deixa um pouquinho do Halloween e vamos comemorar também o protestantismo. Tá? Tá? O Lutero também rompe com a idolatria, com os santos e tal. Sim, ele vai bater contra. E o mais interessante, Lutero percebe que dá para mudar a cabeça de gente grande? É fácil? Não. Então ele começa a escola dominical. Para quê? Para crianças. Porque se eu moldar as crianças já com esse pensamento novo, quem que vai tirar da cabeça delas depois? Por isso que o protestantismo segue em frente. Né? Primeiro departamento infantil. Primeiro departamento infantil. E isso já Jesus já deixou lá já com o apóstolo João, o apóstolo Pedro. Lembra? Quando Jesus chega para ele, Pedro, tu me amas? Lembra? Quando ele fala, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Faz o quê? Os meus Cordeirinhos. cordeirinhos, depois das ovelhas. Então cuide das crianças primeiro, depois dos adultos. Porque os adultos é difícil, gente. É ruim. Difícil mexer mudar, com né? adulto. Mente. Por quê? Para mudar a cabeça de adulto é difícil. Então cuide das crianças primeiro. E daí ninguém vai conseguir desviar do caminho. As 95 teses eu mando para vocês no grupo, tá? Vocês vão ler? Sim. Vão ler. Lutero então começa já. E o pior de tudo, Lutero conhece Catarina de Bora, e elas vão escondidas em tonéis de vinho para poder chegar até onde Lutero estava, porque elas eram freiras. E elas ouviram que Lutero pegava um evangelho diferente. Quando ela chega, ele se apaixona por ela e ele casa. A igreja católica ficou revoltada, como que o padre casa? E ele casou, e aí surge a igreja luterana, tá? Aí está a Catarina de Bora, que foi uma grande desenvolvedora junto com o trabalho de Lutero, principalmente com o trabalho infantil com as crianças, tá? Vamos tomar um café, a gente já volta? Vamos lá.